Muito bem, mais uma vez estamos aqui. Vamos agora para a lição 3 sobre a nossa escola missionária da nossa União Nordeste Brasileira. Somos instrutores aqui na nossa União e nós vamos falar hoje de um tema que eu gosto bastante, né? Um tema bíblico que é exatamente é, na escola missionária as duplas missionárias. Duplas missionárias. Foi algo divino, viu, gente? Foi o próprio Jesus que instruiu os apóstolos, né, para eles fazerem esse trabalho através das duplas missionárias. Aqui é um ator, né, representando Cristo, sabe que a gente não sabe como ele é Cristo, mas aqui é um ator. E aqui diz aqui Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Vamos fazer uma oração para a gente começar aqui as nossas técnicas de como ter a nossa dupla missionária afiada, ok, para conseguirmos estudos bíblicos e conduzir essa pessoa ao arrependimento e à salvação por meio de Cristo. Só Ele é que pode nos salvar, só o Senhor Jesus. Senhor, neste momento, aonde estivermos, nos alcance com a tua paz, nos dê sabedoria, em nome de Cristo Jesus. Muito bem, gente. Está aí a passagem de Mateus 28, 18 a 20. É um dos textos mais conhecidos do mundo cristão. Mateus 28, 18 a 20. Mas vamos ler aqui. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha, que passagem linda! E é uma promessa, né? A promessa do qual ele garante que estará conosco todos os dias. Então nós temos aí um desafio. A obra missionária de fazer discípulos enfrenta múltiplos desafios, cultural, geográfico, vários. Mas nós somos alcançados. Alguém nos deu o estudo bíblico. Alguém nos levou para a igreja, seja grande ou pequenininho. Então, é alcançável e nós vamos ver aqui técnicas, tá certo? Para a gente transmitir a palavra de Deus. Aqui tem uma frase do pastor. A obra missionária sempre terá obstáculos e nunca será realizada sem que seja de modo desafiador. Sempre desafiador, irmãos. Fazer o evangelismo, fazer o estudo bíblico, né? É o pastor Átila Silva que escreveu essa frase, né? Ellen White tem a frase dela também. Atos dos Apóstolos 364 diz aqui, ó. Há famílias que jamais serão alcançadas pelas verdades da palavra de Deus, a menos que os mordomos de sua graça entrem em seus lares. Olha aí a importância da visitação. Você vai visitar a pessoa, você vai dar um estudo bíblico para ela, você vai convidá-la para a igreja, a pessoas ou a famílias que jamais serão alcançadas pelas verdades da palavra de Deus, a menos que os mordomos, eu e você somos os mordomos da sua graça entre seus lares. Viu como nosso Senhor Jesus, ele tinha os métodos, né? Eram vários, né? Os métodos. Quais são alguns que nós podemos usá-los? Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que eles desejavam bem, manifestava simpatia com eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança, ordenava então: segue-me. Tá vendo que Jesus, ele ouvia as pessoas, ele via as necessidades das pessoas, ele atendia as necessidades das pessoas, ganhava a amizade, ganhava a simpatia, e as pessoas passaram a confiar nele. E aí, quando as pessoas confiavam nele, ele diz assim:
Siga-me, siga-me. É isso mesmo. Os métodos de Cristo e suas etapas. Primeiro aqui, ó, qual era? Ele se misturava com as pessoas, é todos os níveis de pessoas. Então ele se misturava, ele se compadecia. Então ele era compassivo com o que a pessoa estava. Às vezes nós somos muito indiferentes com a pessoa que está necessitando. Nós somos muito diferentes. O nosso Deus, ele quer que a gente seja, que a gente venha se compadecer das pessoas que estão precisando, né? Cuidar, Jesus cuidava das pessoas. Isso faz parte do método de Cristo. Ele cuidava, ganhava o quê? A confiança. Depois ele convidava, né? Esse é o nosso modelo, né? O Senhor Jesus, né? Nosso Salvador ia de casa em casa, curando os enfermos, confortando quem? Os tristes, consolando os aflitos e dirigindo palavras de paz aos abatidos. Olha, irmãos, o mundo já tem tantas notícias ruins, tantas assim alarmantes, muitos alardes também. Nós devemos transmitir notícias boas da salvação. Claro que nós passamos por adversidade, mas nós não vivemos em adversidade todo o tempo, porque o nosso Deus tem misericórdia de nós. E esse lenitivo que Ele nos dá, com a expectativa da eternidade, nós devemos levar bondade para as pessoas, devemos levar conforto para as pessoas. É assim que nós vamos conquistar essas pessoas para o estudo bíblico, para convidar as pessoas. Devemos se aproximar das pessoas com a intenção de fazer o bem. Olha, Jesus não ia de cidade em cidade, ele também visitava as pessoas, né? Nós vamos ver que ele também visitava as pessoas. E sobre a visitação, o que devemos fazer? Não devemos esperar que as almas venham a nós. Precisamos procurá-las onde estiverem. Lembre que eu falei da missão centripetar, a que vem da extremidade para o centro, e a missão centrífuga, que sai do centro e foge para a extremidade. Nós não devemos só esperar as pessoas elas virem à igreja, nós devemos da igreja ir aonde elas estão e apresentar essa mensagem maravilhosa. Que é isso que nós devemos fazer, o nosso chamado, né? Jesus enviou de 12 em 12, né? Os anjos de Deus vos acompanham às moradas daqueles a quem visitais. Olha, tá vendo? Quando nós vamos fazer um trabalho missionário, nós temos a proteção divina. Os anjos de Deus, eles estão conosco. A quem visitar? Quem devemos visitar para a gente conseguir estudo bíblico? Quem? Primeira opção, vizinhos. Você tem vizinhos, não é? Tem? Vizinhos, amigos, parentes, interessados no pequeno grupo, as pessoas que frequentam o pequeno grupo. Quem recebeu o livro missionário do ano é um exemplo. Nós entregamos no ano passado o Grande Conflito e esse ano vamos entregar de novo. Interessados da Novo Tempo, tem muita gente assistindo a Novo Tempo, gente, muita gente assistindo a Novo Tempo. E clientes dos comportores, né, daquele, daquele pessoal qualificado a vender literaturas da igreja, né? Então, são os comportores. Por que formar as duplas missionárias? Olha, porque é simples. Por que nós devemos formar duplas missionárias? Vamos ver aqui, ó. Porque é o modelo por excelência de Cristo e sua base é bíblica. Então, é um modelo de Cristo e a base é bíblica. Chamou a si os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes o quê? Poder. Está escrito em Marcos capítulo 6, verso 7. Então, Jesus foi ele instituiu as duplas missionárias com o próprio Jesus. Por que as duplas missionárias? Por quê? Vamos ver mais detalhes aqui. Ó. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois,
a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Onde Cristo iria na cidade, por exemplo, Cafarnaum. Então ele já tinha enviado os discípulos para fazer aqui o quê? Fazer o quebra-gelo, o meio de campo, né, para que o Cristo pudesse apresentar ali a palavra para muitas pessoas. E isso deu certo. Deu certo porque a gente via as multidões, né? Quando a gente vê a Bíblia, né? Onde são formadas as duplas missionárias? Aonde? Na igreja, gente. Nos pequenos grupos, na unidade de ação da escola sabatina. Ô, meu diretor de escola sabatina, meu querido, minha querida, por favor, dali da unidade de ação já pode ser as duplas missionárias. E como eram formadas as duplas missionárias? Tem mais detalhe? Como são formadas? Pode ser um amigo com um amigo, esposo com esposa, que é ótimo, né? Uma família, né? Um irmão com a irmã, e o experiente com o inexperiente, né? A pessoa que já sabe mais estudar a Bíblia, com aquele que está ainda no aprendizado, que todos nós somos aprendizes um dia, não é? Nenhum foi mandado sozinho, mas irmão em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo, isso é verdade. Gente, dar estudo bíblico sozinho não é bom, não é bom. Vá sempre acompanhado com outra pessoa. É melhor o trabalho, a qualidade é melhor. Qual a vantagem do trabalho em duplas? Tem vantagem? Claro. Vamos ver aí. Há necessidade de dois trabalharem juntos, pois um pode animar o outro e pode aconselhar-se, orar, examinar a Bíblia com o outro. Então, um vai motivando o outro. Então, é importantíssimo a gente não ir só, ir acompanhado com outra pessoa. Era o desenho do Salvador que os mensageiros do Evangelho assim se associassem. Olha, ó, era desenho do Salvador que os mensageiros do Evangelho assim se associassem no trabalho em conjunto com duplas missionárias. E mais um aqui? Tem. Deve ser sempre 2 a 2 de nossos irmãos saírem juntos. E depois tantos quanto eles possam reunir mais para se empenharem na obra de visitar e buscar interesse, de buscar interesse, é, hum, de buscar interesses familiares, fazendo esforços pessoais, ou seja, buscar famílias, meus irmãos. O resumo é esse, me atrapalhei, me perdoe. Então, o trabalho missionário é abranger todos, todas as pessoas. Abranger todas as pessoas da igreja, porque eu não faço parte do dupla missionária, você pode fazer, mas eu não sei ler. Vá para orar, vá para orar. Não é isso? A oração tem poder. Vai lá orar com a pessoa, com a sua dupla. Qual o trabalho das duplas missionárias? Qual é o trabalho? Tem trabalho? Tem, muito. Primeiro, orar por 5 amigos, né? Lembra do projeto de oração por 5 amigos? Dos 10 de oração? Ter claramente seu alvo de batismo. A dupla missionária quer batizar o quê? Pelo menos uma pessoa. Uma dupla missionária todo ano batizar uma pessoa. E aí essa dupla fica 10 anos juntos. 10 pessoas, você vê aquela pessoa que você deu o estudo bíblico cantando lá na igreja, pregando, né? Ou dando estudo bíblico para outras pessoas. Que coisa linda, não é? Estudar a Bíblia com os 5 amigos, batizar 2 pessoas por ano. Estou colocando uma, mas 2 pessoas é alcançável. Preparar interessados para assistir às semanas especiais. Quais são as semanas especiais que a nossa igreja tem? Semana Santa, Semana de Colheitas, Batismo da Primavera, que tem os evangelismos, Calebes, ó, visitar vizinhos, amigos, parentes interessados. O que mais as duplas podem fazer? Fazer amizade e conquistar confiança. Tem mais? Tem. Ajudar as pessoas em suas necessidades, dar o seu testemunho pessoal, apresentar Cristo como Salvador, orar pela família, preparar pessoas para o batismo, hum, acompanhar o recém-converso, convidar para participar do PG, assistir os treinamentos da dupla missionária, muitas bênçãos, né? Como a dupla missionária pode levar alguém à decisão? Olha, toda vez que está estudando a Bíblia, a gente já leu uma lição, faça sempre o apelo
E antes do apelo, pergunte se a pessoa teve alguma dúvida ou ela gostaria de apresentar algo que talvez foi novidade para ela naquele estudo, né? Então, como levar as pessoas a tomar uma decisão? Dê testemunho de sua experiência com Cristo. Inicie o estudo e vai até o fim. É verdade, tem que começar o estudo bíblico até o fim. Evite discussões, perdão, acusações e julgamento. Não vá condenar a pessoa, discutir com a pessoa. Não. Consiga que os interessados entreguem-se a Jesus. Consiga decisões que cada estudo bíblico, essa parte é importante. Terminou a lição sobre a volta de Jesus. Pergunta se a pessoa entendeu, passou a pena. Descubra as necessidades das pessoas. Às vezes as pessoas, gente, têm necessidade, sabe de quê? De um ouvido. Ela quer falar, desabafar e ninguém tem tempo para ouvi-la. Ministra estudos bíblicos de maneira progressiva. Primeira lição vai fazer lá sobre a Bíblia, a oração, depois vai começar a falar sobre a volta de Jesus, vai falar sobre profecias. Então vai ter uma sequência do estudo, né? Visite o maior número de pessoas possíveis para conquistar, né, novos estudos. Leve-os a participar de seus pequenos grupos, inclua na sua lista de oração. Quando nos esquecemos de nós mesmos, faremos coisas que jamais serão esquecidas. Ou seja, a gente, ao levar pessoas aos pés de Cristo, nós estaremos fazendo uma obra importantíssima, transformar a vida das pessoas por meio do Espírito Santo. Desejo a paz do Senhor Jesus, que você venha conduzir pessoas ao reino de Deus e este ano aqui. Vamos trabalhar para duas pessoas para o reino de Deus? A sua dupla? Deus abençoe vocês. Maranata.